Conta-se a história de um caseiro de um sítio que de madrugada ligou para o dono do sítio, alta madrugada, toca o telefone na casa do seu Carlos e ele ouve uma voz dizendo: alô, seu Carlos, aqui é o Washington, o zelador do seu sítio. E o seu Carlos fala: pois não, Washington, o que você precisa? Por que você está me ligando essa hora da noite? E aí o Washington responde: é para avisar que o seu papagaio morreu. O seu Carlos não entende aquilo e fala: mas como assim? O meu papagaio morreu? Aquele papagaio campeão, você deixou ele morrer? Pois é, senhor, ele morreu. Mas como isso aconteceu? Ele bateu as botas, esticou as canelas, ele morreu. Mas o que levou à morte do papagaio, Washington? E o Washington respondeu: ele comeu carne estragada, senhor. Carne estragada? Quem foi que deu carne para o papagaio, Washington? Não foi ninguém não, senhor. Foi a carne de uns cavalos mortos que ele achou por aí. Cavalo morto? Como assim cavalo morto? Que cavalo morto? Aqueles cavalos puro sangue que o senhor tinha, morreu tudo. De tanto ficar carregando carroça para lá e para cá com água, morreram todos os cavalos. Carregar carroça com água, o que você quer dizer com isso, Washington? Cavalo carregando carroça com água para quê? Para o incêndio que teve aqui na sua casa aqui do sítio, incendiou, queimou toda a casa, e aí os cavalos tiveram que levar água para lá e para cá. E aí o seu Carlos, já sem fôlego, perguntou: incêndio na minha casa? O que aconteceu, Washington? Queimou minha casa toda? Queimou, senhor. Foi a vela que pegou na cortina e tacou fogo na casa toda. Vela na cortina? Washington, você tem eletricidade em casa, por que você foi ligar uma vela, Washington? Senhor, foi por causa do velório. Velório? Velório de quem, Washington? Velório da sua mãe. Ela entrou aqui no sítio sem avisar, achei que era bandido, dei 2 tiros nela e ela morreu. E estamos aqui fazendo o velório dela. Mas fica tranquilo, porque tirando isso, está tudo tranquilo no seu sítio. A história do Washington e do seu Carlos ilustra para nós, muitas vezes, a maneira como nós nos aproximamos de Deus para confessar os nossos pecados. A gente dá volta e mais volta e mais volta para dizer que a mãe do seu Carlos morreu. A gente dá volta e mais volta e mais volta para reconhecer erros que a palavra de Deus muitas vezes apresenta de forma muito clara, muito escancarado para nós, mas o nosso coração pecador às vezes resiste a reconhecer pecado, às vezes resiste a pedir o perdão e clamar pela graça de Deus. O nosso texto de Josué fala sobre esse processo de confissão de pecado. O nosso texto de Josué nos apresenta a maneira como Acã é finalmente reconhecido e descoberto como aquele responsável por ter violado a aliança com Deus e o caminho da confissão que Acã precisa tomar. Então abra comigo lá em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículos de 16 até 21. Josué, capítulo 7, versículos 16 a 21. Como Josué reage à revelação de Deus? Esse texto então nos apresenta como Israel e todo o povo daquela nação descobre o responsável por quebrar aquilo que Deus havia estabelecido e, consequentemente, tratar do pecado. Josué 7, 16 a 21 diz assim: na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade-me, conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte:
quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. O texto de hoje nos apresenta a resposta de Josué à revelação de Deus. Deus falou: Josué, tem pecado no meio do povo, e a forma como vocês vão descobrir que pecado é esse, quem o cometeu, é da seguinte maneira: vocês vão fazer um sorteio entre as tribos, depois vocês vão fazer um sorteio entre os clãs, depois vocês vão fazer um sorteio dentro de uma família, e vocês vão descobrir quem é o culpado no meio do povo. Como nós mencionamos na semana passada, um verbo que se repete mais uma vez aqui é o verbo capturar. E finalmente o culpado, o responsável por aquela quebra, por aquela violação da aliança é descoberto, é capturado. Descobre-se que Acã foi aquele que violou, que de maneira secreta tomou das coisas do Senhor e escondeu dentro da sua tenda. Chama a nossa atenção o modo como o texto repetitivamente descreve o processo de sorteio. Porque, veja, Deus já tinha descrito como esse processo deveria acontecer nos versículos 14 e 15. Tribo, clã, família, indivíduo, até chegar naquele que foi o responsável pelo pecado. E aqui, de novo, nós encontramos esse processo sendo descrito em detalhes. Tribo, clã, família e indivíduo. O que essa passagem deseja enfatizar para nós? A passagem tem como propósito enfatizar a obediência exata de Josué àquilo que Deus havia pedido. Aquilo que Deus havia, na verdade, ordenado. Josué segue todo o protocolo de Deus, Josué segue todo o método de Deus, até encontrar aquele homem que durante todo o sorteio fica calado. Isso chama a nossa atenção, porque Acã, ele não apenas oculta as coisas na sua tenda, mas ele espera ser descoberto, ele espera ser apontado, ele espera ser capturado pelo Senhor, e só então ele vai confessar o seu pecado. Mas Josué, de maneira muito fiel, muito leal ao Senhor, como nós encontramos em outras passagens do livro, vocês vão se lembrar que, por exemplo, nós encontramos Deus no capítulo 6, descrevendo para Josué como é que eles conquistariam Jericó, falando do número de voltas, o que eles fariam na 7ª volta, e depois nós temos uma repetição daquilo, mostrando que o povo cumpriu fielmente o que Deus tinha falado. Da mesma forma, no capítulo 3, Deus explica como é que eles atravessariam o Rio Jordão, e o povo faz exatamente aquilo que Deus manda. O que o texto está mostrando para nós é que o povo de Israel está retomando o caminho da obediência. O povo de Israel está buscando tratar do seu pecado. O povo de Israel não está jogando poeira para baixo do tapete, mas lidando com o pecado como Deus espera. Ok, então vamos lançar sortes. Nós não sabemos como foi esse processo, se eles lançaram sortes de uma forma geral, como era hábito entre os povos antigos, se eles usaram Urim e Tumim, que eram aquelas 2 pedras que ficavam no colete sacerdotal para descobrir a vontade de Deus. Nós não sabemos como foi esse processo, mas o fato é que o povo de Israel chegou em Acã, e agora eles sabem que um homem específico no meio de Israel violou aquilo que Deus havia dito. Josué então confronta Acã. Josué então chama Acã ao arrependimento, a pedir perdão pelo seu pecado, a confessar a sua culpa. Josué se dirige a Acã dizendo: meu filho. Ele traz para si a autoridade de um pai, de alguém que era o líder daquela nação, responsável por aquele povo. E como um pai precisa tratar um filho rebelde às vezes, Acã chama o seu filho, Josué chama Acã de filho e o leva então, e o confronta e o exorta à confissão. Eu posso lembrar de alguns momentos em que com as minhas filhas eu precisei fazer algo parecido. Chamar uma delas e falar: você errou.
você cometeu um pecado. Aquilo que você fez com a sua amiguinha não está certo. Vá lá e peça perdão para sua amiga. Vá lá e reconheça que você errou. Hoje, essa semana a gente teve uma situação muito interessante com uma delas, em que ela distratou uma das amigas e é claro, eu precisei chamar a atenção, e ela então pegou o interfone, era uma amiguinha do prédio, ligou para a amiguinha e pediu perdão a ela. Isso derrete o coração do pai, em ver disposição do filho em reconhecer o seu erro, confessar, pedir perdão e buscar abandonar. E Josué está fazendo isso com Acã. Ele está falando: Acã, reconhece o seu erro. Acã, reconheça que você falhou, que você pecou contra Deus. E veja como Josué orienta Acã a fazer isso. Primeiro ele diz para Acã: Acã, renda glória a Deus. Depois ele diz para Acã: dê a Deus o louvor. Então ele diz: conte-me tudo, não me esconda nada. Uma exortação como essa de Josué a Acã, quando ele diz para Acã: dê glória a Deus, renda a ele o louvor, ou renda a glória a Deus e dê a ele o louvor, pode soar à primeira vista para nós que Josué está mandando Acã cantar um corinho. Então, antes de confessar o pecado, vai lá, já refúgio a glória. Não é isso que Josué está fazendo aqui. O que Josué está, na sua exortação, fazendo, é indicando para Acã que ao confessar o seu pecado, ao reconhecer o seu erro, e falar: eu pequei nisso, ele estava dando glória a Deus, reconhecendo que o juízo de Deus era verdadeiro, que Deus era justo em achar Acã em falta. E Acã estava então, de maneira humilde, ao confessar o seu pecado, reconhecendo que a Deus toda a glória tem que ser dada, e ele havia violado a glória de Deus ao não cumprir os seus mandamentos. Essa primeira expressão aqui, dê glória a Deus, ela é basicamente muito rara. A forma como ela está estruturada aqui no texto, ao longo de todo o Antigo Testamento, mas nós encontramos uma expressão muito parecida lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 2, quando o profeta Malaquias chama os sacerdotes do povo de Israel a colocarem ou a disporem o seu coração para glorificar o nome de Deus. Os sacerdotes na época de Malaquias não estavam instruindo o povo de Deus como deveriam. Os sacerdotes na época de Malaquias estavam levando o povo de Deus a se desviar do Senhor. E Malaquias então chama aqueles sacerdotes ao arrependimento, à mudança, e diz: coloquem ou disponham o seu coração para glorificar o nome de Deus. O que Josué está fazendo aqui com Acã é isso. Acã, dá glória a Deus. Reconhece o seu pecado, pare de resistir de maneira obstinada ao Senhor, pare de tentar de maneira obstinada esconder o seu pecado. Você errou, confesse a sua culpa. Ao chamar Acã a dar louvor a Deus, é como se Acã estivesse reconhecendo: o Senhor é justo, o Senhor é reto, e o veredito do Senhor é perfeito. Eu errei. Eu quebrei as regras, eu ofendi o caráter de um Deus glorioso, e eu estou arrependido do meu pecado. Essa expressão dar louvor num contexto de confissão também vai aparecer mais uma vez, agora não o dar glória a Deus, mas dar o louvor a Deus, também aparece num contexto de confissão. No período de Esdras, lá no capítulo 10, os versículos 10 e 11, ele diz para o povo de Deus que havia se casado com mulheres estrangeiras, ele fala: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. E aí ele diz então para o povo que havia pecado: agora deem louvor ao Senhor, Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das mulheres estrangeiras. Perceba, louvar a Deus, glorificar a Deus, pode andar de mãos dadas com a nossa confissão, com o reconhecimento do nosso pecado. Confessar o pecado é, portanto, dar a Deus a glória devida. Confessar o pecado é, portanto, também um ato de adoração, é reconhecer que violamos a aliança, é reconhecer que nós não demos a Deus antes a glória que era devida ao seu nome. E ao
pronunciar a nossa culpa, nós estamos dizendo: Deus é verdadeiro, Deus é justo, nós somos pecadores e precisamos da graça dele sobre as nossas vidas. Primeira lição que nós tiramos dessa passagem, então, é que o caminho para a mudança, o caminho para a transformação e o caminho para desfrutar da presença de Deus na nossa vida começa seguindo as instruções dele. Começa fazendo aquilo que Deus nos mostra que devemos fazer. Não há outro caminho, não há outro meio de lidarmos com o nosso pecado. Nós não podemos chamar o nosso pecado de doença, nós não podemos jogar a culpa sobre o outro porque fizemos isso ou aquilo de errado. Nós precisamos assumir a nossa culpa. E assim como Deus orienta Josué a tratar o pecado, e Josué busca fazer exatamente como Deus manda, nós nessa manhã somos chamados a seguirmos as orientações de Deus para lidar com o nosso pecado. E o Novo Testamento está repleto de exortações e de ensinos sobre como nós devemos lidar com os nossos pecados. Hoje nós não precisamos tirar sortes aqui, nós não precisamos fazer um sorteio, pegar ourinho, tumim e descobrir quem foi que pecou. Não. Deus, ele tem a forma específica de lidar com o seu povo da nova aliança. Por exemplo, um texto que foi pregado há algum tempo pelo Silas, nos lembra que uma forma essencial de lidarmos com o nosso pecado é confessarmos os nossos pecados a Deus. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado a Deus. Reconheça o seu erro. Diga a respeito do seu pecado aquilo que o próprio Deus diz. O modo como Deus nos orienta a lidar com o pecado é também o modo do arrependimento e do quebrantamento. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que se quebrantaram diante do seu pecado. Pessoas que deram as costas para o pecado e se voltaram para Deus. Você pode se lembrar de Davi, lá no Salmo 51, reconhecendo a sua transgressão, reconhecendo que ele pecou contra Deus, reconhecendo que não havia justiça nele, clamando pelo Senhor, pelo seu perdão, pelo seu espírito, pela transformação na sua vida. Ele diz que um sacrifício agradável a Deus é um coração compungido, é um espírito quebrantado. É esse sacrifício que agrada a Deus. Não tem outra forma, queridos, de lidarmos com o nosso pecado, seja ele escandaloso aos olhos dos homens, seja ele aquele pecado rotineiro que às vezes as pessoas nem reparam mais, a não ser por meio do quebrantamento e da confissão. Josué precisou seguir a revelação, a instrução de Deus. E nós não temos outra forma senão seguir aquilo que Deus revela. Sabe como é que nós lidamos com o pecado no nosso meio? Fazendo aquilo que o Novo Testamento muitas vezes diz, que é cobrarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros quanto ao amor e às boas obras. É cuidarmos com amor e com verdade uns dos outros, para que no nosso meio ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Uma igreja que se preocupa com a santidade é uma igreja que exorta, é uma igreja que confronta, é uma igreja onde os membros têm o hábito de chamarem a atenção uns dos outros, porque querem ver a glória de Deus sendo promovida no seu meio. E nós não podemos fazer vista grossa para o pecado quando ele está presente no nosso meio. Nós não podemos nos calar quando vemos irmãos que precisam ser exortados e chamados ao arrependimento e à mudança, porque é só assim que nós desfrutamos da presença maravilhosa e majestosa de Deus entre nós. Confissão a Deus, arrependimento, exortação mútua. Tiago 5,16 vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor para que sejamos curados. Há momentos em que nós precisamos chegar diante de algum irmão mais maduro e falar: olha, eu tenho esse problema e eu preciso da sua ajuda. Eu tenho essa dificuldade, essa luta aqui, eu quero que você me ajude a vencer. E é por meio desse processo de confissão, de honestidade, de busca pelo crescimento, que a igreja cresce em santidade.
E a igreja pode crescer em santidade porque há espaço para pecadores no meio da igreja. Mas há espaço para pecadores que se arrependem, pecadores que confiam no Evangelho, pecadores que dia após dia reconhecem que é pela graça de Deus que nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Geralmente nós pensamos na confissão como algo humilhante. Eu reconhecer a minha culpa, eu confessar o meu pecado. Mas perceba como nesse texto a confissão pode ser algo extremamente glorioso. Talvez não para nós, mas certamente para o Senhor. Quando nós reconhecermos o nosso pecado, nós estamos dando a glória a Deus e dizendo: Senhor, o Senhor está certo. Senhor, eu sou um pecador carente da Tua graça, mas eu quero me apegar a essa graça. É glorificar a Deus, reconhecendo que não há recurso em nós, mas há todo o recurso nele para vivermos uma vida santa. Que não há recurso em nós para expiar o nosso pecado, mas há recurso em Deus para que o nosso pecado seja completamente limpo e perdoado. E assim nós damos a glória devida a Deus, em vez de roubarmos a glória dele. Quando nós deixamos de confessar os nossos pecados ao Senhor e uns aos outros, nós estamos tentando roubar a glória de Deus, de forma arrogante, negando que ofendemos o caráter santo dele, ou que desobedecemos a sua revelação, e assim, quando nós nos recusamos a tratar os nossos pecados como eles devem ser tratados, nós estamos fazendo de nós mesmos os deuses das nossas vidas. Eu sou o Senhor da minha vida, e eu digo quando algo é pecaminoso e quando algo não é, e eu digo quando algo é certo e quando algo é errado, e nós estamos sendo então arrogantes diante de Deus, e falando: não, eu cuido da minha vida, e o Senhor não tem o direito de apontar o dedo para mim e dizer que eu estou em pecado, que eu estou falhando, que eu estou ofendendo o Teu caráter santo. Hoje Deus está chamando a mim e você, vamos nos humilhar na presença desse Senhor, vamos nos quebrantar, vamos reconhecer os nossos erros, vamos cultivar a confissão como um hábito contínuo. Não deixe passar um dia da sua vida sem reconhecer os seus pecados diante de Deus, sem dar a glória a Deus, sem reconhecer que Ele é santo e nós somos pecadores e precisamos da graça purificadora dEle para vivermos a vida que o agrada. E aí vem os versículos 20 e 21 do nosso texto. Josué 7, 20 e 21, depois de identificar o culpado e exortá-lo à confissão, agora os versículos 20 e 21 trazem para nós a confissão propriamente dita, em que Acã descreve o seu pecado. Ele diz: verdadeiramente é verdade, né? Eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os desejei, eu os cobicei, me apossei deles. Estão escondidos no chão na minha tenda, com a prata por baixo. Acã finalmente confessa o seu pecado. Depois de todo aquele processo angustiante do sorteio, imagina o coração de Acã se remoendo. Ixi, sortearam a minha tribo. Agora foi o meu clã, minha família, sou eu. Eu fui pego em pecado. E aquele homem que por tanto tempo ocultou o seu pecado, como o salmista diz no Salmo 32, aquele homem que por tanto tempo achou que ele poderia manter as coisas escondidas na sua tenda, e que o Deus que a tudo vê, e o Deus diante do qual todas as coisas estão patentes, todas as coisas estão claras e nada pode ser ocultado dele, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Acã achou que até Deus não perceberia o seu pecado. Mas Deus percebeu, aquilo trouxe consequências sobre o povo do Senhor. E Acã reconhece: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. E ele descreve para nós qual foi o seu pecado. Ele descreve de maneira exata e detalhada. Olha, é o seguinte: quando nós entramos em Jericó, eu vi no meio do despojo uma capa babilônica bonita, uma capa babilônica boa. Eu peguei lá vários ciclos de prata,
Eu peguei lá uma barra de ouro que pesava algo em torno de 600 gramas. Você imagina, gente, 600 gramas num valor atual do ouro é mais de 150 mil reais. Era grana pra caramba. E era uma tentação tremenda. Eu pequei, eu peguei, eu roubei, eu escondi, está lá na minha tenda, vocês podem ir lá e vocês vão encontrar. A maneira como Acã descreve o seu pecado aqui em Josué 7, 20 e 21, ecoa o modo como Gênesis capítulo 3, versículo 6, descreve o pecado de Eva. Lá em Gênesis 3, 6, o texto diz para nós que a mulher viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Aqui também Acã vê a capa e os objetos preciosos, ele deseja, o mesmo verbo aqui, que é traduzido como cobiçar, mas ele também deseja, assim como a mulher, aqueles objetos, ele toma aqueles objetos e peca contra o Senhor. Aliás, a mulher vê que o fruto era bom para dar entendimento. Acã vê que a capa babilônica era boa. As palavras aqui não nos deixam passar despercebido o fato de que Acã transgrediu contra o Senhor. E tudo começou com um desejo. Tudo começou com a cobiça. Eu quero muito isso. Eu quero muito esse ouro. Eu quero muito essa prata. Eu quero muito essa capa. E não estou nem aí para aquilo que Deus quer. E ele viola os mandamentos de Deus. Ele quebra as regras que Deus havia estabelecido. E traz vergonha sobre toda a nação. Chama a nossa atenção esse texto de Josué, a maneira como ele contrasta com o modo como o homem antigo descobria que ele havia ofendido algum tipo de divindade. Se você pega textos antigos, como textos escritos inclusive por imperadores hititas, textos da antiga Mesopotâmia também, muitos desses textos o adorador ele tenta descobrir o que ele fez. Porque no mundo antigo, os deuses, eles eram caprichosos. No mundo antigo, os deuses não tinham um código religioso moral. E você nunca sabia como você tinha ofendido a divindade. E aí você tentava esse ou aquele sacrifício, ou como nos textos hititas, você consultava um profeta para que esse profeta trouxesse um oráculo e dissesse para você: você não fez a oferta para o Deus tal, por isso ele está irado contra você. Ou você não cumpriu o ritual X. A ofensa de Acã é uma ofensa moral. Deus havia revelado a sua vontade. Deus havia dito, por exemplo, que Israel não deveria furtar. Não furtarás era um mandamento bíblico. Deus havia dito para Israel que eles não deveriam cobiçar a mulher, a casa, o boi, nada do seu próximo. E Acã cobiçou aquilo que era do Senhor. E por isso ele tomou, ele roubou, ele furtou. E ele enganou, e ele mentiu. E Acã então reconhece. Depois de Josué falar assim: olha, não me esconda nada. Ele reconhece, usando o mesmo verbo, que ele havia escondido na sua tenda algo que pertencia ao Senhor. A descrição que Acã faz do seu pecado nos lembra a própria maneira como Tiago descreve o nosso processo de pecado. Tiago, no capítulo 1, ele diz: olha, quando vocês forem tentados, não coloquem a culpa em Deus. Né? Hoje em dia, o homem secular já nem coloca mais a culpa em Deus, porque nem em Deus ele acredita. Ele coloca a culpa nos outros. Ele coloca a culpa em algum problema genético. Ele coloca a culpa em alguma doença que ninguém sabe onde está exatamente no corpo, mas é chamado de doença. E Tiago diz: olha, não coloque a culpa em algo externo. Tiago diz, capítulo 1, versículos 14 e 15: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela sua própria má cobiça, né? Sendo por este arrastado e seduzido.
Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O processo de pecado, sempre que nós fazemos algo que desonra o Senhor, começa com um desejo errado, com um desejo corrompido, que se opõe a Deus e que nos leva a fazer algo contrário à vontade dEle. Eu desejo muito ser respeitado por aquela pessoa, mas como ela não dá o respeito que eu desejo, que eu acho que eu mereço, então eu trato aquela pessoa da mesma forma. Eu a desprezo, ou eu a ofendo, eu a machuco com palavras, emocionalmente. Eu desejo muito ter conforto e tranquilidade, mas como esse meu filho desobediente aqui não para quieto, então eu vou gritar e vou manifestar toda a minha ira com ele, porque eu não estou tendo o conforto que eu desejo. Eu quero muito prazer que a comida me dá, por isso eu vou então comer agora de forma desregulada, até além daquilo que eu preciso para sustentar o meu corpo. Eu quero muito alívio da tensão do meu trabalho, por isso eu vou ver um pouco de imagens imorais para me satisfazer e para trazer o alívio, em vez de buscar em Deus o alívio e a paz que só Deus pode dar. O mau desejo, a cobiça, o anseio, contrário ao que Deus deseja para nós, é o que nos conduz ao pecado. Eu quero muito ter alguém para completar a minha vida, e aí eu vou e me envolvo com alguém que não é aquela pessoa que Deus tem para mim, talvez porque não tenho um compromisso com o Senhor, talvez porque eu já tenho compromisso com outra pessoa e eu não devo assumir compromisso ou me envolver com mais ninguém. Quais são os desejos que gritam no seu coração? Quais são os desejos que querem te seduzir, que falam, satisfaça-se agora com isso, preencha, cumpra o seu desejo para a sua alegria, e aquele prazer imediato te traz culpa, quebra o seu relacionamento com Deus e coloca sobre a sua vida um peso muito mais profundo e severo do que aquele prazer leve poderia te dar. O texto de hoje também nos chama a confessar o pecado como ele é, certo? Acã, ele é muito detalhado, ele fala, eu peguei a capa, eu peguei o ouro, eu peguei a prata. E às vezes a gente é tentado nas nossas orações a simplesmente sermos gerais com Deus. Senhor, me perdoa pelos meus pecados de hoje. Né? Ou às vezes a gente quer lidar com Deus como a gente lida com os outros. Desculpe por qualquer coisa. Não, Deus nos chama a confessar especificamente aquilo que nós fizemos. Senhor, me perdoe porque eu cobicei o computador, a família ou a condição financeira daquela pessoa. Senhor, me perdoe porque eu me irei com meu colega de trabalho nesse dia. Senhor, me perdoe porque eu tive inveja daquela pessoa e por isso eu falei mal dela para me sentir melhor. Quais são os pecados específicos que nós temos cometido e que Deus nos chama a confessar a Ele e também aos outros contra os quais nós pecamos? O texto de Atos, capítulo 24, 16 diz, Paulo fala, olha, eu procuro manter minha consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. Se eu ofendi a minha esposa, não basta eu pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão a ela. Se eu ofendi algum irmão da igreja, eu preciso chegar para essa pessoa e também pedir perdão a ela e dar nome para o meu pecado. Não falar, desculpa por qualquer coisa, não, olha, me perdoa porque eu falei errado com você. Me perdoa porque eu falei mal sobre aquela pessoa, eu deveria ter falado diretamente com ela, percebe? E Deus chama a mim e a você a reconhecer os desejos que gritam no nosso coração, chamá-los pelo nome, nos arrependermos do nosso pecado e buscarmos agora o caminho da vida e da santidade. Na próxima mensagem nós vamos descobrir como acaba a história de Acã e a história de Israel. Mas nesse dia, Deus diz a cada um de nós, dá glória ao meu nome,
renda a mim o louvor. Não esconda nada. Confesse o seu pecado, reconheça os seus maus desejos e experimente da minha graça libertadora, que traz perdão e que te capacita a viver a vida que me agrada. De cada um aqui, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero ler uma oração puritana chamada purificação. Eu me deparei com essa oração um tempo atrás, na verdade alguns dias atrás. Eu havia traduzido essa oração já há muitos anos e fazia tempo que eu não a lia. E eu creio que ela cabe muito bem para o nosso tempo aqui, cabe muito bem para essa mensagem. Enquanto essa oração é lida, eu quero convidar você a fazer essa oração a sua oração nessa manhã. Fale com o Senhor. A oração diz assim: Senhor Jesus, eu tenho pecado. Permita que eu nunca venha cessar de me angustiar por isso. Nunca esteja satisfeito comigo mesmo, nem pense que alcancei o ponto da perfeição. Mata a minha inveja, controla a minha língua, esmaga o meu eu. Dá-me graça para ser santo, compassivo, gentil, puro, pacífico, para viver para ti e não para mim, para imitar as tuas palavras, os teus atos, o teu espírito, ser transformado à tua semelhança, ser consagrado plenamente a ti e viver completamente para a tua glória. Liberta-me do apego às coisas impuras, das companhias erradas, do predomínio das paixões más, da adulação do pecado, bem como do seu abismo, que com uma autoaversão, profunda contrição, uma busca intensa de coração, eu venha a ti, me lance sobre ti, confie em ti e seja liberto por ti. Ó Deus sempre eterno, ajude-me a perceber que todas as coisas são sombra, mas tu és a substância. Todas as coisas são como areia movediça, mas tu és a montanha. Todas as coisas são móveis, porém tu és a âncora. Todas as coisas são ignorância, porém tu a sabedoria. Se a minha vida deve ser um crisol em meio ao calor abrasador, que assim seja. Mas assenta-te próximo à fornalha, a fim de que observes o ouro, para que nada seja perdido. Se eu tenho pecado de forma obstinada e angustiosa, em graça, arranque o meu choro e dê-me música. Remove as minhas vestes de saco e me vista com a beleza. Acalma os meus suspiros e enche a minha boca com um cântico. E então, concede-me o verão de um cristão. Vamos orar? Pai, purifica o nosso coração. Dá a nós um espírito humilde na Tua presença, para reconhecer e confessar os nossos pecados e buscar em Ti a graça necessária para o perdão e para a transformação. Não permita que nem um dos irmãos aqui presente guarde lá debaixo da sua tenda o ouro, a prata, a capa babilônica, aquele pecado, aquela cobiça, aquele desejo que a tenha arrastado, que o tenha arrastado para longe do Senhor. Traga-nos para perto de Ti, quebranta os nossos corações, nos humilha e nos torna filhos Teus obedientes. É o que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.